Amém. Graça e paz, irmãos. Amém? Tudo bem com vocês? Foi linda a cantata? Maravilhosa. Glória a Deus. Você que nos visita, seja muito bem-vindo. A gente está muito alegre com a presença de vocês aqui, familiares e amigos. É bom tê-los aqui conosco, né? É um prazer para nós poder receber tanta gente e para um dia tão especial, o dia que comemoramos o Natal. Sabemos que comemoramos aqui no Brasil no dia 25 e hoje fizemos aqui. Vou dando uns avisos rapidamente. O culto da virada, dia 31, enquanto o pessoal vai se aquietando. No dia 31 nós teremos o culto da virada. E começa às 21 horas. E logo na sequência, ao final, próximo ali da meia-noite, nós fazemos aqui uma ceia. Quer dizer, nós fazemos um jantar, onde todos nós podemos participar juntos. O pastor Davi pede para avisar que pede a colaboração de R$15 para todos aqueles que vierem. E você precisa de confirmar para nós a sua presença. Ah, não, eu vou vir só participar e depois eu tenho uma reunião com a minha família, então tranquilo. Mas aqueles que vão estar jantando conosco, a gente precisa saber para a gente preparar, né, para a gente ter uma previsão, né, pastor Davi, de quantas pessoas virão. Amém? Então você que vai passar aqui a virada conosco, é uma bênção. A gente tem passado aqui nos últimos anos e um ano desse aí eu tive que viajar e foi muito ruim não estar aqui junto com a igreja no dia 31 para o dia 1º. Então estaremos aqui e você é nosso convidado. Quanto ao dia 24, nós teremos culto manhã e noite. O 24 vai dar no domingo, mas nós teremos os cultos normais. Então você pode se programar para poder participar. Vai ter culto manhã e também à noite. Amém? Hoje eu queria falar um pouco sobre essa data tão preciosa do Natal, né, onde comemora-se o nascimento de Jesus. E a Bíblia nos traz tantas informações e tantos ensinamentos a esse respeito. Hoje, né, só de ver as crianças aqui, já foi algo extraordinário, já bastaria para nós, né, podermos desfrutar da presença do Senhor enquanto elas cantavam. Mas Deus ainda tem uma palavra para o meu e para o seu coração. E é isso que eu queria compartilhar um pouco com os irmãos hoje. Falar de Natal, eu sei que cada um tem suas experiências, eu principalmente. Eu sou assim, um entusiasta com o Natal, me lembro da minha infância, acho que todo mundo aí, se você buscar na sua memória, você vai lembrar de dias especiais. Lembro que lá minha mãe pedia, logo já chegando os dias do Natal, faltando 15 dias por aí, já começavam os preparativos, a gente já ia colher o figo, tinha que ser com cabinho, sem cabinho não dá, para depois a gente comer o figo. Então minha mãe ficava preparando aqui dias e dias, né, mandava colher mamão, cortava um mamão bem fininho assim para fazer um mamão espelhado. Naqueles dias de Natal a gente não vendia o leite. O leite era para fazer doce, era para distribuir ali com os vizinhos. Impera assim no período de Natal uma generosidade no coração das pessoas impressionante. E é interessante, minha mãe comprava coco, né? E a gente ganhava ali umas lembrancinhas, o que for, né? Sempre lembrava da gente. Então eu tenho essa data como uma data muito especial no meu coração. Mas eu confesso para os irmãos que depois que eu conheci Jesus verdadeiramente, que a gente vai entendendo o verdadeiro significado do Natal, eu me apaixonei ainda muito mais pelo Natal, né? Então hoje, além disso tudo que a gente já fazia, meu pai já não vive mais, a minha mãe já não mora lá mais onde a gente morava, né? Mas a gente ainda se reúne, a gente tem o privilégio de reunir nossos familiares ainda, e hoje, né, com um entendimento muito maior e com uma alegria muito maior hoje de comemorar essa data tão especial. A palavra Natal vem de natividade, nascimento. E é interessante que antes mesmo de Jesus, né, os romanos ali, o Império Romano, eles já comemoravam essa data, não como Natal, mas eles comemoravam essa data, né, a Saturnália, um festival realizado ali pelos romanos antigos. E é interessante que nesse período tinha tudo a ver com a questão do sol, da mudança de estação. Então era uma questão meio assim, até climática, e alguns dão uma conotação espiritual a isso, mas enfim, eles já tinham esse costume de parar nessa data. Então era uma data que se comemorava, até os escravos nesse dia tinham a liberdade de passar com seus familiares. Havia uma certa liberdade nessa data, e era uma data muito especial ali para o Império Romano, né? Ainda antes de Cristo. Nos primeiros séculos, depois de Cristo, a igreja agora já consolidada, o cristianismo muito forte, e parece que houve ali um entendimento, e trazem essa data, e incluem nessa data
o nascimento de Jesus, e dali em diante começam a se comemorar o Natal, e nós sabemos que isso é difundido no mundo inteiro. É tão verdade essa questão do Natal, que muitas pessoas têm dificuldade em comemorar, mas que eu adoro comemorar, né? E essa data do Natal, ela é tão representativa. Se a gente perceber, os países comunistas, ditatoriais, no mundo inteiro, proíbem a comemoração dessa data, porque remete a Jesus, ao amor, à espiritualidade, né, à generosidade, e até isso, nos países mais fechados, muitos desses países proíbem. E os que não proíbem, dão uma conotação extremamente de business, de negócios, durante essa data. E é muito ruim que perde-se o verdadeiro sentido do Natal. O Natal é tão impactante que eu estava pesquisando, estudando um pouco sobre isso. Na Primeira Guerra Mundial, em 1914, ali uma guerra entre alemães e britânicos. No dia de Natal, eles no fronte, se enfrentando, eles param aquela batalha e eles começam a perceber, nas trincheiras do outro lado, que eles estavam entoando cânticos de Natal, cânticos ao Senhor, e ali também parecia haver alguns enfeites de Natal, e eles fazem aquela trégua e começam a conversar, um com os outros ali, então até um certo diálogo, e eles começam a perceber que não deveriam estar se matando. É interessante que a história e o estudo diz que eles quase que interrompem naquele fronte de batalha, aquela guerra, por um período, e no dia seguinte, quando retoma a guerra, eles começam a atirar, mas não para matar mais o seu oponente, e os generais vão entender, parece que eles entendem que ninguém morria mais naquele lugar, e eles vêm e fazem uma intervenção, e novamente leva aquele soldado a se enfrentar. Eu fico pensando, essa questão, o quanto é poderoso o nome de Jesus, e nós, cristãos, aproveitamos essa data para comemorá-la, crendo em Jesus, aquele a quem nós dedicamos esse dia. É interessante que a Bíblia, não há nenhuma ordenança que diz que nós devemos comemorar o Natal, mas também não há nenhuma proibição para quem comemora. E fico pensando, eu estava pensando também na árvore de Natal. Muitas pessoas têm dificuldade com a árvore de Natal, por causa do pinheiro, talvez uma questão espiritual, de histórias antigas, de histórias pagãs. Mas eu conheço uma história da árvore de Natal que eu prefiro ficar com ela, respeitando as outras. Dizem que Lutero ali, um precursor da reforma protestante, Lutero um dia saindo ali da sua casa, ele, numa noite bem estrelada, ele vê debaixo de um pinheiro assim, ele olha para o céu e vê aquele pinheiro com o céu bem estrelado, e ele chama a sua família para admirar, dizendo que provavelmente no dia que Jesus nasceu, o céu estava lindo e bonito assim. E ele então tenta reproduzir aquela cena na sua casa, com um pinheiro que fica verde o ano inteiro, e faz ali uns enfeites. Acredita-se que daí surgiu a árvore de Natal. Eu fico com essa história, porque quem criou o pinheiro foi Deus. Então, independente de quem gosta e quem não gosta, também respeito. Por que nós devemos respeitar? A Bíblia diz, esse não é o texto que nós vamos tratar sobre ele, mas é muito bom a gente se atentar para essas coisas. Romanos 14, 5, 6 diz assim: alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a sua opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo, é para o Senhor quem não come, e dá graças a Deus. Portanto, deixem de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tome a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do seu irmão. Então, querido, se você monta a sua árvore de Natal, amém. Se não monta, respeita também quem não monta. O problema não é quem monta a árvore de Natal, o problema não é montar a árvore de Natal, o problema é quem julga. Esse sim está pecando, quando nós julgamos o nosso irmão. Então, querido, que nós tenhamos essa liberdade, que você se sinta em paz, se você tem a sua árvore, amém. Se o irmão acha que não deve, porque, por uma questão de não fazer o irmão tropeçar, ou alguém que pensa diferente, amém também, querido, que isso seja uma liberdade no nosso meio, amém. Isso é muito bom, isso traz um alívio muito grande no nosso coração. O reverendo Elber escreveu um livro muito maravilhoso há uns anos atrás. Eu até mandei para a Thaís, não sei se ela conseguiu ler, mandei para meus meninos. Todo Natal eu leio esse livro. Ele fala um Natal sem Papai Noel. E ele começa a trazer à memória o primeiro Natal. Como foi o primeiro Natal?
eu pegando algumas coisas dele, trazendo alguma coisa do meu coração. O primeiro Natal ele foi sem a euforia, né, da questão do 13º, das gratificações que nós esperamos no final do ano, daquelas belas melodias, quando você passa ali pelo calçadão, na loja dos irmãos ali no calçadão, do Maurinho, da Valdete, de muitos outros, as músicas, tudo bem enfeitado ali. Também não havia um excesso de luzes, de cores pela rua, sem enfeite, sem pisca-pisca. Não tinha muitos comes e bebes, né, em grande quantidade. Não havia aquele cansaço pelas formaturas, as cerimônias, que muitos aí enfrentam uma maratona no final do ano, vai tudo se acumulando. O trânsito fica mais difícil aqui. O primeiro Natal não tinha nada disso, né? O primeiro Natal, nós sabemos que ele foi ali numa estrebaria. Então era uma vez o Natal num lugar mais remoto do mundo. O pastorzão escreve assim. E pensando nesse primeiro tópico, eu queria que você pensasse assim nesse Natal e nessa palavra, nessa ministração que teremos agora, como uma luz de esperança para o seu coração e de transformação na sua vida. Querido, o cristão sem esperança, é impossível ser cristão e não ter esperança. E é impossível ser cristão e também não ter uma transformação, não sermos transformados dia a dia. Então convido vocês a ler conosco o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, o dia que Ele nasceu, esse dia que nós comemoramos o Natal, está em Lucas capítulo 1, no versículo 26 ao 38, não sei se a Bia vai conseguir projetar aí, Lucas capítulo 1, capítulo 1 do verso 26 ao 38 diz assim: naqueles dias, Lucas 1, de 1 a 7, Bia. De 1 a 7. Diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi à cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, o seu primeiro filho, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Esse foi o primeiro Natal. Feche seus olhos que nós vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus nós te bendizemos, ó Deus, por estar, ó Deus amado, diante dos nossos olhos, ó Pai, a tua palavra viva e eficaz, ó Deus. Essa história, Pai querido, que mudou, ó Deus amado, esse dia que mudou a história de toda a humanidade, ó Deus. Esse dia onde o Senhor, ó Deus, proveu salvação para toda a humanidade, ó Deus, de geração em geração, ó Deus. Estamos aqui, ó Deus, há quase 2000 anos, ó Pai, desta data, Senhor. E sabemos, ó Pai querido, que a tua presença ainda é real em nosso meio, Senhor. Nós sabemos, ó Pai querido, que esses fatos aconteceram, Pai querido, porque o Senhor nos amou primeiro, ó Pai. Em nome de Jesus, fale conosco, abra nosso entendimento. Pai querido, que esta mensagem seja mesmo como uma semente poderosa em cada coração. Nós oramos, te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Olhar para essa data, querido, nós precisamos de olhar para todas as profecias que apontavam para essa data. Quando nós olhamos para tudo aquilo que Deus disse a respeito dessa data, que se cumpriu há quase 2000 anos atrás, que alguns acreditam que provavelmente aconteceu entre maio e abril, por ali, né? Provavelmente foi nesses dias, por causa que os pastores estavam ali apacentando as ovelhas, e numa época de inverno eles não estariam ali, é um dos motivos. Mas a data não importa. O motivo de comemorarmos esse dia, que a Bíblia não diz exatamente qual dia foi, isso foi profetizado muitas e muitas vezes, e eu queria trabalhar algumas delas aqui, por Deus, por séculos e séculos. E é interessante que, quando aqui o imperador César Augusto, ele convoca o povo para o recenseamento, isso era feito de 14 em 14 anos. E aconteceu exatamente no dia que Maria teria um filho, porque a Bíblia diz que esse menino nasceria em Belém, e eles moravam em Nazaré, e eles vêm para Belém e o menino nasce ali, porque havia uma profecia. O imperador achava estar no domínio de tudo,
Mas na verdade, quem estava no controle era o Senhor Deus, amém? É Deus que governa todos os tempos, todas as gerações, todas as eras, todos os reinos. E é interessante olhar para esse texto e a gente começar a perceber essas profecias para que traga esperança no meu e no seu coração. Nós precisamos de olhar para as profecias, e há uma profecia que diz que Jesus vai voltar. Muitas profecias ainda apontam para o futuro, mas muitas no passado que apontavam para essa data que se cumpriu, e nós precisamos de analisá-las. Deus prometera que o Salvador sairia de um ser humano e não de um anjo. Isso está lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15. Logo no início de toda a história bíblica, Deus já havia dito que esse menino nasceria de uma mulher, viria da tribo de Judá, descendente do rei Davi, em Gênesis 49, seria da família de Davi, segundo Samuel 7, nasceria em Belém, a cidade de Davi, em Miqueias 5:2, e nasceria de uma virgem, Isaías 7:14, fora muitos outros textos. E eu queria ler esse texto de Isaías, diz assim, Isaías 7:14, portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal, eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Você pode dizer para o seu colega aí do lado o que é Emanuel? Quem sabe aí? Deus conosco. Emanuel é Deus conosco. Extraordinário. Aproximadamente 700 a 800 anos antes de Cristo, Isaías profetiza, esse menino vai nascer, e vai nascer de uma virgem. E o seu nome será Emanuel. Isaías 9:6 diz assim, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Tudo isso apontava para Cristo. É interessante que então quando o imperador decreta esse recenseamento, mas na verdade quem estava no controle era o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que José saiu com sua família da Galileia e desceu para Nazaré, ali na Judéia, e também desce ali para a cidade de Belém, por ser ele, daquela família. Essa profecia, é interessante que Mateus, no capítulo 1, no versículo 22 e 23, ele confirma isso, ele diz assim, ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Mateus, quando ele escreve o Evangelho, quando ele escreve aos judeus principalmente, ele queria que eles entendessem que tudo aquilo que estava acontecendo naqueles dias, é porque Deus havia profetizado. Tudo aquilo que ele estava vivendo, ele queria que os judeus entendessem que aquela era a plenitude dos tempos. Era quando Jesus nasceu, era quando Jesus viveu, era quando Jesus morreu, mas também era quando Jesus ressuscitou. E foi nesse tempo que Jesus disse que voltaria. E ele precisava que o povo entendesse essas verdades. Por isso ele sempre trabalha esses textos. E no 23 ele diz assim, ele repete aquilo que Isaías já havia dito. Ele diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, ou seja, Deus conosco. Eu fiquei pensando, como Deus trabalha, como o governo de Deus trabalha com esse governo mundial, do mundo inteiro, mas também como é que Deus trabalha na individualidade de cada cristão, de cada irmão, de cada pessoa, de geração em geração, de séculos em séculos, através dos milênios. Querido, nós não estamos aqui por acaso. Jesus não nasceu por acaso, querido. Ele era Deus, ele era Rei dos Reis. Jesus ele é 100% Deus. Tudo foi criado por ele, para ele. É aquele que era, que é e que há de vir. Mas ele se esvazia de ser Deus e vem aqui nessa terra. E eu fiquei pensando como é que Deus conduziu isso, querido, dia a dia. Quem trouxe as crianças aqui hoje, esses dias foi uma batalha para preparar os meninos, sim ou não? Para trazer aqui, para ensaiar, né? Para que esse dia acontecesse. Você investiu dias, ensaio em casa, você teve que cuidar. Pensa Deus, querido, trabalhando por séculos para que Jesus pudesse vir para salvar a humanidade. E Deus continua trabalhando assim, querido, dia a dia, na minha e na sua vida. Deus, eu olho para as Escrituras e vejo como Deus ama caminhar conosco todos os dias. Por isso deu o nome para Jesus de Emanuel, Deus conosco, para que você se sentisse amado, amparado, guardado por Ele. Isso, querido, dia a dia. Deus não está com pressa. Deus não tem pressa. Deus tem
projetos, planos, Deus já profetizou, Jesus vai voltar para nos buscar, mas Deus vai vir na hora, e Ele vai vir na hora certa. Mas enquanto isso, nós temos a oportunidade de cuidar bem dos nossos filhos, amar os nossos pais, cuidar bem uns dos outros, amar os nossos irmãos. Nós temos muito tempo para amar a Deus aqui na terra. Como nós vamos amar lá no céu? Nós temos esse tempo. Luta dia a dia, lutas todos os dias, querido. Mas com Jesus fica tudo muito mais fácil. Quantas pessoas parece que tem tudo na vida, fama, dinheiro, parece que tem tudo, mas vazio no coração porque não tem Jesus. Por outro lado, talvez você olhe uma pessoa e você fala assim: tadinho, está sofrendo tanto, tadinho nada, ele está cheio de Deus, ele está muito melhor do que aquele que pensa ter tudo, mas tem o vazio. E ele já não tem mais o vazio porque ele já tem Jesus, e o resto ele vai correr atrás, e Jesus vai abençoar. É interessante que Mateus capítulo 1, versículo 17, ele diz assim: todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, mais 14 gerações. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, mais 14, 42 gerações. Mateus faz questão de dizer assim: olha, tem 42 gerações que Deus está gerando um povo, preparando um povo para ser aquele povo de quem Jesus irá nascer, do povo de Israel, da tribo de Judá. Deus preparou esse povo durante 42 gerações. Eu fiquei pensando, depois da vinda de Jesus, da ressurreição de Jesus, quantas gerações já se passaram? Eu não sei, mas já se passaram muitas gerações, querido. E Deus continua trabalhando, de geração em geração. Quando Ele acha um coração quebrantado e contrito, quando Ele acha aqueles adoradores que o adoram em espírito e em verdade, e Deus vai desfrutando, e Deus vai preparando, e nós estamos aqui, queridos, há quase 2000 anos, Josiel, nos alimentando dessas verdades. Olhando para esse texto, você precisa de olhar para o texto e se imaginar inserido nesse contexto. Quantas gerações se passaram, não sabemos. É interessante que algumas profecias apontam para o futuro. É interessante que Lucas 12 diz assim: estáis vós também apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Outro texto diz: mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saiu-lhe ao encontro. Mateus 25, Mateus 24 diz: a respeito daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, a respeito da vinda de Jesus. Outro texto: certamente cedo venho, amém, ora vem o Senhor Jesus, Apocalipse 22, e eis que cedo vem o meu galardão, está comigo para dar a cada um segundo a sua obra, Apocalipse 22, há uma profecia, há uma promessa da vinda de Jesus, querido. Agora, o que é que nós vamos fazer até lá? E se não for na nossa geração? O que é que nós vamos fazer com esses meninos aqui, querido? O que é que nós temos preparado para eles? O que é que nós temos ensinado para eles? Quando eles olham para nós como pais, avós, pastores, irmãos, o que eles veem? Eles veem que há uma promessa, que nós cremos nessa promessa, ou que nós negligenciamos isso tudo? Lucas 2,7 diz assim, mais uma lição ali na estrebaria, que fala muito para mim da questão de ser cristão, querido. O cristão precisa ter um coração humilde e precisa ter propósito, querido. Nós precisamos ter um coração parecido com o de Jesus. Nós sabemos que os reis nasciam em palácios, cheios de pompas, eram considerados verdadeiros deuses. Mas o rei dos reis, ele nasceu numa estrebaria. Precisava disso? O que Deus queria nos mostrar? O menino foi colocado numa manjedoura. Não havia lugar para eles na estrebaria. Deus havia confiado a Maria e José, aquele Salvador da humanidade. Maria gerou, o menino nasceu, e eles cuidaram, amaram, amamentaram, tiveram que fugir, protegeram,
A Bíblia diz que eles ensinaram. Ensinar Jesus? Ensinaram, querido. Ele era 100% homem. Deus se esvaziou. Jesus não se valeu dos seus atributos. A Bíblia diz que o Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Hoje Jesus tem todos esses atributos. Mas quando nasce, Jesus não usou desses atributos. Jesus não era onipresente. Ele tinha que se deslocar de um lugar para outro, de barco, a pé. Ele se locomoveu por aí. Ele não era também onisciente, ele não usou dos atributos da onisciência para saber todas as coisas. A Bíblia diz que ele foi ensinado, que ele cresceu em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Foi ensinado pelos seus pais. Também não era onipresente. Jesus, para estar em algum lugar, ele tinha que viajar, se locomover até lá. Tudo isso, querido, a Bíblia quer nos mostrar que nós temos algo que é tão precioso e muitas vezes nós negligenciamos. Deus confiou a Maria e a José, 2 seres humanos, uma jovenzinha, aquilo que ele tinha de mais precioso. E a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Jesus veio por minha causa e por sua causa. Jesus se esvaziou de Deus, ser Deus, e veio aqui. Nós sabemos, você conhece a história. Morreu em morte de cruz, pela minha causa e pela sua causa, para nos salvar. E o que é que nós temos feito com isso? O que nós temos entendido, como nós temos desfrutado dessas coisas? Diz assim: e deu à luz o seu filho primogênito, envolveu num pano, deitou numa manjedoura. Filipenses 2,7 diz assim: pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Deus assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Sabe o que Deus te deu de tão precioso? O seu corpo, a sua mente, sua família. O que é que você alimenta aí na sua mente? O que você joga para dentro? Eu fiquei pensando nessas coisas assim. Se alguém me perguntasse o que Deus te deu de mais precioso, eu começo a imaginar meus filhos. Que são? O que eu tenho feito com eles? Ah não, meus pais também. Então, querido, o que você tem demonstrado para o seu pai? Você os ama? Você os honra? Ou a vida inteira desonrou? A vida inteira desonrou os filhos? A vida inteira desonrou os pais? Se foi assim, e você está aqui nessa noite, você está no lugar certo. Porque quando nós buscamos o Jesus, Ele muda a nossa história. E agora Ele nos dá o privilégio da gente tentar consertar tudo aquilo que já fizemos de errado. Agora Ele nos dá o privilégio de olhar para nós e começar a valorizar aquilo que o Senhor já nos deu. Quem sabe o que essas crianças vão se tornar no futuro? Se eu começasse a perguntar, vamos pensar nas minhas netas, nos seus filhos, seu filho. Quem será ele no futuro? Nós não sabemos. Mas a Bíblia diz que Deus já tem planos para ele. A Bíblia diz que se você ensinar ele os caminhos do Senhor, estiver com ele nos caminhos do Senhor, se você demonstrar para ele como pais, como avós, como um marido respeita a esposa, como uma esposa respeita o marido, como você trata as pessoas, como você trata seu patrão, como você é um bom patrão, se você mostrar isso para ele, querido, os planos de Deus vão se cumprir plenamente na vida dele. É interessante que eu estava pensando nessas coisas. O que Deus pode então nos dar de fato? O que você tem feito com o ministério que o Senhor te deu? Com a família que Deus te deu? Com o emprego? Com a empresa? Sabia que os filhos são herança do Senhor? Você é herança do Senhor. Os seus filhos são herança do Senhor. Deus não nos entrega nada, querido, que não seja valioso. Tudo que Deus colocou nas nossas mãos, querido, é valioso.
O diabo não. Mas tudo que Deus nos confia é valioso, é precioso. Quando Deus nos confia filhos, querido, meu Deus. A Bíblia diz que ele ainda figura informe no ventre das nossas mães. Deus já tem planos para eles. Quando a senhora estava lá no ventre da mãe da senhora, Deus já tinha planejado todos os seus dias. Deus já tinha feito assim um roteiro para que nós pudéssemos viver. Deus não tem nenhuma dificuldade em nos entregar. Eu queria que a gente avaliasse um pouco isso. Também, querido, é tempo de nós sermos inclusivos, aceitar, as outras pessoas e também com uma alta aceitação. Nós muitas vezes julgamos demais, como eu falei lá no início. Queridos, nós já vamos com certos preconceitos quando conhecemos alguém. Filipenses 2, 7, 8 diz assim: pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Mateus 28, 19, 20 diz assim: portanto, vão e façam discípulos. O Senhor Jesus, Ele nos dá uma ordem imperativa. Ele diz assim: participem do meu reino. Faça discípulos. Quais são os seus principais discípulos, Marquinhos? Seus meninos. A gente fica preocupado, eu não quero discipular ninguém. Querido, se você tem filhos, você já está discipulando. Você já está criando filhos. Ele diz assim: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho lhes ensinado. E eis que estou, não diz estarei, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olhar para o Natal, querido. Jesus nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou e disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele estava dizendo assim: eu sei que você não sabe criar filho direito. Ele sabe que jovens assim, eu casei novo, 22, 20 anos, com 30 anos eu já tinha 3 meninos, 20, 29 anos, sei lá. Ninguém nunca me ensinou a criar menino. Mas aqui, querido, aqui tem as melhores instruções para a gente criar nossos filhos. E Jesus nos ensinou. Nós precisamos de aprender uns com os outros, mas também, principalmente com as Escrituras. Nós sabemos que Ele veio para nos salvar, para nos ensinar que nós podemos fazer parte do reino. Abrindo mão da sua glória, de todos os seus atributos, nós olhamos e percebemos o quanto o Senhor nos ama. É interessante que Lucas 2,19 vai dizer assim: e um anjo do Senhor desceu onde eles estavam. Tinha uns pastores pastoreando algumas ovelhas à noite. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo. Por que você tem tanto medo de abrir seu coração para o Senhor Jesus? Por que você tem tanto medo de se entregar para o nosso Senhor Jesus Cristo? Medo de conhecer seu coração não pode ser, que Ele já te conhece, mais do que você mesmo. E a gente tem muito medo quando alguém fala assim: alguém quer entregar sua vida para Jesus? Nós estamos dizendo assim: alguém quer receber Jesus no seu coração? As pessoas têm muito medo. Ele diz assim: não tenham medo, o anjo falando, estou aqui para lhe trazer boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E ali nós sabemos que houve um grande coral de anjos, que a Ruth já ouviu aqui na igreja um dia. Ela me contou que ela ouviu. Ela falou que ninguém canta igual, né? Isso aconteceu no dia que Jesus nasceu, logo depois dessa cena que nós acabamos de compartilhar. É interessante que está dizendo que nasceu o Salvador, que é o Cristo Jesus. Já nasceu para nos salvar. Para nos salvar, querido. Não é só para nos dar a vida eterna, não. Para nos salvar muitas vezes de nós mesmos. Para nos salvar de tomar as decisões erradas. Para nos salvar de entender que sempre é tempo de consertar certas coisas que fizemos de errado. Algumas é impossível de fazer. Tem coisa que já fizemos que não dá para consertar mais. Todas essas Ele nos perdoa. 100%. Aquilo que não dá para ser mais consertado, não tem mais volta. Amém.
o Senhor nos perdoa. Agora, querido, Ele nos dá um novo e vivo caminho agora. Agora conosco. Vai nos ensinando e nos capacitando a cada dia. Por isso, eu sempre gosto de convidar os irmãos a se envolver na obra do Senhor. E isso começa lá na sua casa. A Ada sempre diz, o nosso primeiro ministério é aqui em casa. Cuidado, você está tendo pouco tempo aqui, mais tempo na igreja do que aqui. Está errado, ela está certa. O seu primeiro ministério é em casa, envolva-se. Mas aqui, uma vez que você caminha conosco, uma vez que você está aqui na igreja, nós temos tentado oferecer o CNC, o CMC, o Movimento Amor, as células, os discipulados. Nós estamos preparando uns cursos agora para esse ano. Tudo isso, para que Deus possa abrir o nosso entendimento para as maravilhas que Ele tem para mim, para a sua vida, e para essa geração, e para as futuras gerações. Nós estamos aqui, querido, crescendo e ficando mais velhos, e daqui a um tempo nós vamos partir. Mas tem menino nascendo todo dia, né? Aqui na igreja tem um monte de mulher grávida aí, isso é uma bênção. Já falei aqui, lá atrás, no dia da época da pandemia, a gente pensava assim, meu Deus, será que um dia essas crianças, essa nova geração vai ter oportunidade de estar no meio de todo mundo, né? Todo mundo espirrando lá, tchá! E o menino do lado toma aquele chuveirinho assim, né? Será que esses meninos vão ter oportunidade de viver assim? E nós estamos vivendo hoje, né? E vê-los aqui em cima hoje, para mim, mais uma vez, me emociona muito. E a Bíblia sempre há um convite também, para que nós possamos nos envolver com as ações sociais, com cuidado com o próximo, nos envolver mesmo, né, no ministério, fazer de tudo para demonstrar o amor de Cristo. Mateus 25, de 35 ao 40, nós vamos perceber Jesus ali, né, falando quando o Rei da Glória, quando ele estiver sentado no seu trono da glória, julgando ali, separando ali as ovelhas dos cabritos, um para um lado, outro para o outro. Você sabe quais são os lados, né? Um para o lado de lá, outro para o lado de cá. Ele vai começar a separar isso, e ele vai dizer que quando as nações estiverem diante dele, ele vai dizer assim, porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Jesus vai dizer isso, e as pessoas vão dizer, mas como assim? Eu não lembro de ter feito isso para o Senhor. E eles vão perguntar para ele, ele vai dizer, eu estava nu, vocês me vestiram, enfermo e foram me visitar, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão, quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? Ora, o rei respondeu-lhe dizendo, em verdade lhes digo, que sempre que eu fizer a um destes pequeninos irmãos, foi a mim que eu fizeram. Ele está dizendo assim, sempre que vocês cuidaram daqueles que estavam necessitados, vocês fizeram a mim. Sempre que vocês... Eu fiquei pensando como é que funciona isso, querido. Não há desculpa para não fazer o trabalho social. Por isso que Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Sabe por quê? Talvez você pode dizer assim, eu sei que tem um irmão lá que está precisando muito, mas eu também estou muito necessitado, eu estou passando por algumas dificuldades. Querido, mas você pode mobilizar alguém para ajudar. Você pode levantar alguém para ajudar. Muitas pessoas me ligam lá no trabalho e ligam muitas vezes, pastor, estou passando um aperto, vão cortar minha luz aqui, e a gente verifica que é verdade. Talvez eu estou lá no trabalho, recebo essas mensagens, meu coração fica apertado. Eu tenho uns colegas que trabalham comigo, talvez está sentado na cadeira do lado assim, eu falo, irmão, você quer abençoar uma pessoa? Você quer ser um canal de bênção na vida de uma pessoa? Ele falou, eu quero. Paga essa conta de água aqui para mim, essa conta de luz, assim, talvez venha umas 5, 6, aí eu vou distribuindo lá. Aí daqui a pouco eu vejo os Pix chegando no meu celular. Aquele monte de conta paga eu mando para o irmão. Meu Deus, glória a Deus, muito obrigado. Muitas vezes eu nem venho aqui, eu não venho aqui falar com o pastor Davi. Nós não podemos passar largo, querido. É lógico, as pessoas muitas vezes querem nos enganar, querem nos explorar. E se for? Você semeou na vida dela? Agora, o que ela fez com a semente, eu não sei. Mas que eu lancei minha semente, eu lancei.
Então é isso, querido. Aprende a semear com o coração aberto. O que uma mão faz, a mão direita faz, a esquerda não precisa de saber. Você não precisa estar contando para ninguém, contando para todo mundo. Faça isso de coração. Busque maneiras de se envolver, iniciativa, né, de se envolver nos trabalhos sociais, nos trabalhos comunitários. E hoje de manhã eu queria muito dizer isso aqui. Nós temos um defensor público aqui em Viçosa que chama Dr. Glauco. Querido, tudo que nós precisamos com ele, a gente consegue lá na Defensoria Pública. Ele é um cristão. E ele disse para nós assim: pastor, nós somos lá, pastores, tem coisa que é o Estado que vai fazer. Mas o elo entre o Estado e a família, quem faz melhor disso em todo o Brasil, são as igrejas. Ele falou assim: é vocês que fazem esse trabalho, essa ligação entre a família e o Estado. E é vocês que cuidam dos familiares, porque o Estado muitas vezes cuida do necessitado. Querido, isso é fantástico. E esse homem tem nos dado um grande apoio. E eu tenho falado muito, né, com ele, e glorifica a Deus pela vida dele. João, capítulo 1, do versículo 1 ao 9. João, o discípulo de Jesus, diz que o discípulo amado de Jesus tinha uma intimidade toda especial com o Senhor Jesus, caminhou com ele, sentiu o abraço de Jesus, muito próximo, viveu com ele, comeu com ele. Ele diz assim, falando de Jesus: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele está falando assim: aquele que nós caminhamos com ele, ele é o próprio Deus. Ele estava desde o princípio. Ele percebeu, ele diz assim: ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Sabe de quem que ele está falando? De Jesus, querido. Esse que nós comemoramos hoje, dia 25, né? Aqui nós comemoramos, o mundo inteiro para comemorar o nascimento do Deus Salvador. Houve um homem enviado por Deus, falando agora de João Batista, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, João Batista, mas veio para dar testemunho da luz, Jesus, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Você pode dizer para o seu vizinho aí: ilumina toda a humanidade. É Ele, querido. O Natal é isso, querido. O Natal nós comemoramos aquele que ilumina toda a humanidade. Por isso, Isaías já havia dito: Ele vai ser maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías olhava para o futuro e falava assim: tem umas gerações para frente aí que vão experimentar de uma coisa que nós não experimentamos. Nós sabemos que tudo isso que esses homens almejavam no futuro, nós experimentamos hoje, velho. Eles olhavam para o futuro e falavam assim: vai nascer um menino. Ele olhava para o futuro e falava assim: Deus vai se fazer homem. Ele vai ser maravilhoso, um Deus forte, Pai da eternidade, um príncipe da paz. Ele vai vir, as futuras gerações vão experimentar disso. E ele já veio, querido. Nós já experimentamos disso. O Senhor já nos deu o que nós podemos ter de mais precioso, que é o Senhor Jesus na nossa vida. E Ele diz que nós valemos mais do que o mundo inteiro. Essa é a essência do Natal. É que o menino nasceu, cresceu, nos ensinou quanto vale uma vida, sem preconceitos, morreu em nosso lugar, nos garantiu a vida eterna e vai voltar para nos buscar. E a Bíblia diz que para que onde Ele está, um dia também nós estaremos. Há essa promessa, querido. Onde o Senhor Jesus está hoje. Hoje o ministério do Espírito Santo é em nosso coração. Mas onde o Senhor Jesus está, a Bíblia diz que um dia também nós estaremos. E nós o veremos assim. E nós vamos olhar para nós assim. E vão ser muito parecidos com Ele. A nossa estrutura. Você vai perceber que já não há mais dor, não há sofrimento. Sabe aquela patela ruinzinha que eu tenho aqui, que me prejudica desfilar pelos gramados aí da região? Brincadeira, né? A patela aqui desgastada, não vai ter isso, né? A gente vai estar, né, completo, saudável.
Mas enquanto isso, que o amor do Senhor renasça no meu e no seu coração todos os dias. E o desejo de Deus é que em meio às guerras, queridos, o amor dele possa florescer no meu e no seu coração, amém? Preconceito é a pior coisa que tem no mundo. Se a gente for olhar preconceito, ninguém poderia usar uma calça comprida. Calça comprida foi desenvolvida para a guerra. Na guerra eles desenvolveram a calça comprida porque sentiram que ali dava mais conforto, mais mobilidade para os soldados. Então ela foi desenvolvida, preparada para uma guerra. Depois eles viram que era tão legal e hoje todo mundo usa. Muito cuidado com essas questões de preconceito, né? Em meio às dificuldades, não perca o propósito. Faça sempre o simples, querido. O grande segredo é fazer o simples dia a dia, em todas as áreas: profissional, pessoal, né? Ministerial. Outra coisa, quem ainda tem seus pais, querido, cuida bem deles, ama eles. Mas meu pai não nos damos bem. Deixa disso, perdoa ele, querido. Se tiver que pedir perdão, peça perdão para ele pelos seus erros. Já fiz muita coisa errada, sem problema, já fez, passado. Jesus perdoa, mas da agora para frente, faça a coisa certa. Abra seu coração, querido. Perdoa, sabe por quê? O perdão é bom para quem perdoa. Talvez a pessoa que vai ser perdoada nem sabe que você está com isso no seu coração. E Deus vai te curar. Você vai sair curado. Cuide bem dos seus pais, dos seus filhos. Crie bem a sua família. Invista nessa geração. Invista nos seus filhos, que serão a futura geração. E desperte para o seu chamado. Todos nós somos chamados. 100%. Todos nós temos um chamado. E esse chamado é precioso. É caminhar com o Senhor Jesus. Finalizando. O próprio Jesus diz assim: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Olhe para o Natal de uma forma diferente. Olhe o Natal e enxergue nele esperança. Esperança para a sua vida, para a sua família, para as futuras gerações. Entenda que Deus nos levantou para sermos um canal de bênção nessa terra. Para nós fazermos a diferença, querido, nessa terra. Mas não é só para fazer a diferença por status. O que uma mão fizer, a outra não precisa saber não, entendeu? Faça lá bem escondidinho. Cuida lá daquilo que Deus confiou a você, discreto. Jesus não falou assim: vou nascer num palácio, chamar todas as redes de televisão. Vou demonstrar para eles que eu, Deus, vou lá na terra para servir. Para que eles entendam que o grande segredo é amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo, como a nós mesmos. Isso resume tudo nas Escrituras Sagradas, amém? Eu creio em nome de Jesus, que eu sei que você já curtia muito o Natal, talvez até aqui. Mas que daqui você possa curtir o Natal ainda mais. Abra seu coração. A Bíblia fala de nascimento. Deixa Jesus renascer aí no seu coração a cada dia, a cada manhã. Tem um segredinho que diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Não sei o que você fez hoje. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Deus tem o prazer, querido, em nos perdoar, para nos colocar de novo no propósito, amém? E é isso que Ele tem para mim e para você. Vamos ficar de pé, vamos orar. Ministério de Louvor, se estiver